Seguindo uma tendência nacional, onde se encaixa, por exemplo, a lei antiterrorismo, proposta pelo governo federal, Santa Maria também vivencia um processo de criação de uma nova lei, que deve proibir o uso de máscaras em manifestações. A lei que tramita na Câmara de Vereadores também tipifica novos tipos de armas brancas, como tacos, pedras e bastões. Nós conversamos com o ex-vereador e advogado Sérgio Blatz, que comentou o projeto. O que se está fazendo? Está-se numa lei, num projeto de lei do município, tentando colocar uma proibição que não compete ao município constitucionalmente fazer. Esta limitação ou esta regulamentação, se fosse feita pelo Congresso Nacional, poderia até suscitar dúvidas quanto à constitucionalidade desta lei. Agora, ela feita pelo município ou pelo Estado, me parece que eles não têm competência para legislar sobre essa matéria. Principalmente pelo seguinte: primeiro, porque se a lei cria um tipo de crime, é constitucional também que os crimes somente podem ser fixados por lei federal. Nem o Estado, nem o município podem legislar sobre matéria criminal. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ela não é uma lei que criminaliza. Ela é uma lei que cria uma multa administrativa. Bom, mesmo assim, a multa administrativa tem o município o poder de dizer como é que as pessoas devem se portar na rua? Tem o município o poder, por exemplo, de impedir que uma mulher muçulmana ande de burca na rua? Tem o poder público municipal o poder de impedir que uma pessoa que se submeteu a uma cirurgia ou para evitar contaminação use aquelas máscaras cirúrgicas para andar na rua? Não, mas é só em manifestação. Mas o que é manifestação? E se eu resolver me manifestar sozinho, caminhar em torno da praça, com um cartaz como fazem os castelhanos, protestando contra alguma coisa e usando máscara, eu estou participando de uma manifestação ou não? Então, na verdade, eu entendo que este projeto é um projeto irrefletido, né, que está sendo proposto dentro de uma tendência da população em refrear esse tipo de manifestação, mas não é um projeto que se coadune à constitucionalidade. Não acredito que esse projeto passe pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e se passar, não acredito que o prefeito o sancione, não é? A não ser que nós estejamos colocando os princípios constitucionais completamente a reboque das decisões locais. Da mesma forma, procuramos e ouvimos o vereador João Ricardo Vargas, autor do projeto. Num determinado momento, se verificou que essas manifestações, elas descambaram para um outro lado. Aí partiu o quê? Para o confronto. Confronto polícia com esses manifestantes. E aí se verificou também que esses manifestantes, todos eles estavam escondendo a sua identidade, né? Que a nossa Constituição ela é muito clara quando ela fala no anonimato, né? Aquela parte do anonimato, ela rechaça o anonimato. E aí isso acabou se estendendo para, começando São Paulo, Rio, Porto Alegre, e acabou depois dando esse confronto aqui em Santa Maria também. Diante desse aspecto, o que nós aguardamos para tomar uma decisão com maior propriedade, né, de tomada de decisão, se iríamos ou não fazer esse encaminhamento aqui por Santa Maria e evidentemente via Câmara de Vereadores da nossa cidade. Era uma resposta do que estava acontecendo em Porto Alegre. Tinha um encaminhamento já na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, oriundo da vereadora Mônica Leal, e que nós vimos então que dentro do trâmite normal deste projeto, ele teve um bom andamento de tramitação dentro da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Neste exato momento nós tomamos a decisão então e estendemos aqui para Santa Maria. Pois é, e o que impede a identificação? Porque aqui eu volto a dizer, tanto o policiamento ofensivo, que é feito pela Brigada Militar, como o policiamento judicial, que é feito por parte da Polícia Civil, ambos têm o poder de polícia de identificar qualquer pessoa. Eu estou andando na rua, mesmo sem máscara,
eu posso ser interpelado por um policial e dizer assim, eu quero a sua identificação. E eu tenho que me identificar. Portanto, se eu estou mascarado ou não mascarado, existe o poder de polícia, tanto por parte da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil, de exigir a identificação do sujeito. Ele não pode se negar a se identificar, tá? Porque o anonimato também é vedado. Mas, uma vez identificado, ele coloca novamente a máscara, tá? Porque ele está identificado. Então, me parece que isto também é um texto em aberto que não diz o que impede a identificação. Tá? Então, uma máscara igual a do Zorro impede a identificação ou não? Tá? Ou então um sujeito se descaracterizar, ele usa uma barba postiça, ele usa uma peruca, ele usa um óculos, isto dificulta a identificação? Está isto também caracterizado como máscara? Nós não podemos, dentro da hierarquia, nós não podemos aqui legislar para cima, né? Ou seja, legislar dando ordens à Brigada Militar ou Polícia Civil, que são órgãos estaduais, né? E que quem tem que legislar sobre isso é a Assembleia Legislativa, que faz o regramento para os órgãos públicos estaduais. O que nós estamos querendo fazer aqui é órgãos municipais, tá? Nós temos aqui uma guarda municipal e que isto aqui vai servir também e quase que exclusivo para a guarda municipal. Esta sim, dentro da sua área administrativa, deverá rechaçar esse tipo de atuação. Indo adiante, digamos que a lei seja aprovada. Quem é que vai fazer essa repressão? A Brigada Militar? Pode o município criar uma lei dando ordens para a Brigada Militar, que é uma instituição que não lhe pertence? Não pode. Quem é que vai fazer isso? A Guarda Municipal? Não. Porque a Guarda Municipal não tem poder constitucional de exercer suas atividades fora dos próprios do município. Quem é que exerceria isto? Os agentes de trânsito municipal? Então, na verdade, essa lei é uma peneira de tantos furos, ela não é uma lei. Não é? Mas, na verdade, ela mexe com o imaginário popular e isto serve para colocar na vitrine o seu autor e os seus defensores. O cidadão não vai ser preso por ela. Porque nenhuma autoridade, nem da Polícia Militar e nem da Polícia Civil, vai cometer essa arbitrariedade. E se cometer, não é, cabe habeas corpus, e mais, cabe uma ação contra o agente policial que praticou isso por abuso de autoridade. Consideram-se armas as de fogo ou brancas, as pedras, bastões, tacos e similares, né? Então, fica aqui muito bem explícito que quando eu falo em arma de fogo ou branca, aqui já existe uma imensa legislação que contempla isso. Então, aqui é muito mais uma situação que completa venha complementar a este projeto e em cima de quem? Para caracterizar o uso, então, destas pedras, dos bastões e tacos. Por que eu coloquei isso? Porque foi tudo isso analisado em imagens e de que estas pessoas estavam se utilizando deste material justamente para quebrar vitrines, para invadir agências bancárias, né? Ou seja, para causar o tumulto e fazer com que as pessoas de bem fugissem daquela manifestação. Eu pergunto, se o sujeito quiser, ele usa um cinto como arma. Se ele quiser, ele usa um garfo como arma. Quer dizer, se nós criminalizarmos todos os objetos possíveis de ser usados como arma, nós vamos penalizar até o crucifixo. Então, na verdade, é o seguinte, o projeto é tão absurdo que chega a este ponto. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma vontade repressora. É uma vontade repressora, um Estado repressor. E isto, infelizmente, vem ao encontro de um ideário popular de que as pessoas estão pleiteando por segurança, as pessoas querem segurança, e aí identificam nestes atos absurdos que isto poderá lhes dar segurança. Não é por aí. O Estado, na minha visão, ele tem que entender, porque a democracia ela não é feita de dentro do Estado para fora. A democracia é feita exatamente de fora para dentro do Estado. Quando o Estado quer sufocar qualquer tipo de manifestação,
ele está sendo impermeável às manifestações que estão ocorrendo. Agora, dizer que na manifestação tem embutida a violência, é verdade, mas isso é um ônus da democracia. É preferível nós termos uma democracia com manifestações com algum ranço de violência do que termos uma falta de democracia por um Estado violento que sufoca e não permite qualquer rejuvenescimento ou qualquer arejamento da democracia por movimentos que vêm de fora para dentro. Então, os movimentos sociais de hoje eles têm que ser vistos pelo viés sociológico e não pelo viés da repressão. Porque a repressão ela leva para o Estado não democrático e não de direito. Tem geração aí que está falando da ditadura militar, mas não sabe nem nada, simplesmente nada da ditadura militar, né? Eu digo assim, ó, só sabe da ditadura militar quem nasceu antes da década de 60. Então, quem nasceu em 61, 62 não sabe nada da ditadura, não sabe nada. Então estão falando em cima de coisas que não têm conhecimento. A ditadura militar, quem viveu ela, nós consultamos aí pessoas com 60, 70 anos que sofreram na carne a ditadura. Essas pessoas têm legitimidade em falar, em chorar, em reclamar da ditadura, né, militar. Essa sim tem legitimidade em falar. E aí é isso que nós não queremos. É que se transforme agora numa outra ditadura. E que eu me arrisco aqui a trocar de nome. A ditadura civil. Nós tínhamos a identificação de uma ditadura militar porque eram pessoas que usavam farda. Agora nós estamos vivendo um período muito perigoso de uma ditadura civil, ou seja, de quem não usa farda e que também está ditando regras de manifestação, ditando regras de outras coisas que vão interferir sim na sociedade civil. Então eu me arrisco a dizer que também é uma das coisas aqui, de um dos instrumentos para nós debatermos o limiar de uma outra ditadura, não a militar, a ditadura civil. Agora, lamentavelmente, isso também faz parte, principalmente levando-se em consideração que nós temos uma Copa do Mundo pela frente, estamos num ano eleitoral e há necessidade de respostas a uma população, e aí entra a questão da mídia. Nós temos uma mídia comprometida com determinados posicionamentos e esta mídia faz eco ao clamor popular, aumentando a dimensão desse clamor popular e reclamando soluções. E aí os governantes, e aí eu digo governantes, não só aqueles que estão na situação, mas também os que estão na oposição, demagogicamente assumem essas posições. E aí eu volto a dizer, isto aumenta a sensação de impunidade, porque tu vais criando, quanto mais leis tu criar, maior o número de pessoas impunes, porque é impossível tu viver num Estado totalmente repressor. Com o devido respeito a quem propôs o projeto, eu entendo que possa ter muito boa vontade atrás disso, mas eu tenho que admitir que há um desconhecimento legal. No mínimo. Ou, no máximo, uma tentativa de ganhar espaço.